Olá, amigos. Vamos dar início à nossa terceira aula sobre o programa MATLAB. Essas noções básicas, elas visam dar apoio ao nosso curso de inteligência computacional aplicada ao melhoramento genético. Então, nessa nossa terceira aula, nós vamos continuar apresentando alguns recursos e nós já vamos carregar aqui alguns scripts que já foram previamente digitados para facilitar o andamento de nossas atividades. Então nós vimos falando sobre variáveis numéricas, alfanuméricas, células, e hoje nós vamos falar de estrutura, que é uma variável utilizada para armazenar variáveis de tipos diferentes, mas de uma forma estruturada. Então isso é bastante utilizado em banco de dados, porque com a simples comando você tem uma série de informações. Então vamos pensar na variável Marcelo, né? E eu vou associar a essa variável uma série de informações adicionais. Vou agregar a informação da idade, do peso, da altura, né? E dessa forma eu posso fazer com outras pessoas e de uma forma bastante simples, como mostrado aqui nesse script, onde estariam definidas essas informações, não só do Marcelo, como da Maria. Então, se eu executar, a gente vai perceber que ao chamar a informação do Marcelo, eu tenho todos os dados de idade, peso e altura. Se eu chamar a informação da Maria, da mesma forma. Então, veja que eu posso trazer do meu banco de dados uma informação completa, né? Não só do indivíduo, mas uma caracterização desse indivíduo. Então passa a ser algo fácil de ser utilizado e bastante útil em processo de programação. Pois bem, já que nós aprendemos sobre as variáveis, nós podemos e devemos aprender sobre a conversão de uma variável para outra. Bastante interessante, por exemplo, converter uma variável alfanumérica, um string, em uma variável numérica, inteira ou real. Então, veja essa conversão, por exemplo, de inteiro para string. Se eu quero converter o número 2 no string 2, então basta usar esse comando, né, para converter ao contrário de string para inteiro, esse outro comando, e assim por diante, né? Então, muitas vezes, você usa um comando que recebe informação de string. Por exemplo, qual o número de variáveis? Mas se o comando recebe string e vem 2, não vem o número 2, vem o texto 2. É necessário você fazer essa conversão. Se você quer um help ou informações adicionais desse tipo de variável, basta você acionar o help do MATLAB e você então vai ter uma descrição das funções e das estruturas dessas funções, né? Então, um outro help bastante interessante é o help que trabalha com a conversão de string para numérico, numérico para string, e assim vai, né? Você pode definir uma variável que originalmente estava numa categoria para outra. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma variável média, né, que assumiu o valor 10, mas que você gostaria de usar esse comando disp que apresenta um texto na tela. Mas média não é um texto, é um número. Então é necessário, por exemplo, que eu inclua, né, nesta nossa vetor, que tem um elemento texto, valor da média,
E um outro elemento também, texto. Eu preciso converter esse valor da média, que está em inteiro, em numeral, em string. Então, eu vou usar esse comando que faz a conversão. Aí eu posso usar o disp e vai então, né, ou sair o valor da variável, média 10, ou uma informação de uma estética melhor, em que eu coloco esse elemento, valor da média, igual esse outro elemento, 10. Então, nesse caso específico, tanto o 10 quanto esse texto são strings, são alfanuméricos. Então, bastante interessante para você compor essas informações, né? Então, nós já vimos que as variáveis texto, elas são colocadas na forma dessas comas, valores, resultados obtidos, e esse comando aqui é capaz de exibir o texto na tela, né? Então, se eu quiser concatenar, eu posso ter uma variável string, outra variável string ou texto, e aí então colocar os dois valores. Então é necessário que eu tenha aqui um texto e outro texto. Como nós já vimos anteriormente, uma conversão de um número, de um inteiro ou de um número real para string é por meio desse comando. Então eu estou convertendo esse valor real em um texto. Então tem aqui um texto, aqui outro texto. É possível usar o comando disp. Algumas estatísticas básicas que o MATLAB proporciona são os valores da variância, do desvio padrão, do mínimo, do máximo e da média. Então eu posso fazer o uso e encontrar rapidamente essas estatísticas. Vamos dar um exemplo em que eu tenho aqui um conjunto de dados, né? Vou usar essa expressão, eu vou ter números inteiros e um vetor, e aí então eu pretendo calcular a partir dessas informações o valor da média e imprimir esse valor. Então, a gente vai não só nesse exemplo imprimir a média, como também a variância, o desvio padrão, o máximo e o mínimo. Então, a gente gerou esses 10 elementos, de 1 até 10. O valor máximo desses inteiros poderia atingir, seria 30, né? No caso aqui, eu tenho sempre valores menores ou iguais a 30. E, por meio desse comando, min, eu tenho o valor da média. Imprimir até numa estética mais agradável, o valor da média, 18,2. Aqui eu também calculei, né? Os próximos números serão os cálculos do desvio padrão, da variância, né? E o valor que eu encontrei do mínimo e do máximo. O mínimo e o máximo. 2 e 29. Então, desses elementos gerados, o menor valor é o 2. O maior valor, o máximo, é o 29. Então, a gente pode fazer uso dessas estatísticas. Da estatística do desvio padrão, da variância, do mínimo, do máximo, da média, bastante útil. Alguns valores especiais. Temos o valor π, dado por 3,1415,926, assim por diante. As variáveis I e J, apesar delas serem bastante utilizadas, principalmente em laços, mas adquirem valores especiais, né, como sendo a raiz quadrada de -1. Inf é o valor que o MATLAB usa para designar o infinito. Ocorre tipicamente numa divisão por zero. N a N é quando você tem uma expressão típica de zero dividido por zero, indefinida. Nós temos a variável clock,
que exibe as horas com um vetor de 6 elementos. Contém informação nessa ordem: ano, mês, dia, hora, minutos e segundo. Data, exibe a data, e essa variável que é usada sempre para imprimir uma resposta. Então vamos executar aqui. Dessas linhas, dessa faixa marcada, nós vamos verificar esses valores. Pois bem, se a gente executar, Ctrl Enter, a gente vai ver que a saída do valor π em formato curto é 3,1416. Os valores de I e de J são retornados como sendo, os valores 0 mais uma parte irracional, aqui é a parte racional, mais a parte racional, como sendo 1 raiz quadrada de menos 1, o J também. Qualquer número dividido por 0, ele retorna inf. 0 por 0, ele retorna n a n. Se você quer uma variável clock, ela tem 6 elementos. Então nós temos aqui o primeiro elemento, o segundo e o terceiro. O primeiro é ano, depois é dia, e é mês, e depois é dia. Então eu vou imprimir essas 3 variáveis. Nós vamos ver daqui a pouco que nós então vamos dizer sobre a variável dia, a variável mês e a variável ano. Cada variável vai ter uma formatação. Então a gente vai ver que a gente tem várias maneiras de especificar a formatação. Essa porcentagem D, já já nós vamos verificar que ela tem um significado. É a formatação de um número real, por exemplo. Se você quiser um número inteiro, um número alfanumérico, e assim por diante. Então nós temos aqui a especificação da formatação. Esse /n é uma informação para que após ser impresso essa informação, o MATLAB vai para a próxima linha. Então há uma quebra de linha. Aqui da mesma forma, eu tenho a variável horas, minutos e segundos. Cada variável você pode e deve especificar a formatação. Tem 3 variáveis, 3 formatações, todas elas do tipo real. E por fim, a data. Então, veja que aqui foi impresso o dia e a variável A3 nessa formatação, 5. Aqui imprimiu a palavra, a variável mês nessa formatação, essa variável que significa mês nessa formatação. Essa variável que significa ano nessa formatação. E assim por diante. Eu tenho também outras 3 variáveis. Essa nós vamos denominar de hora. Essa nós vamos denominar de minuto. Essa de segundo. E a formatação, 3 formatações. E aqui a data que sai o dia, o mês e o ano. Pois bem, então são esses alguns valores internos de variáveis internas. Aqui nós temos as especificações, como já dito anteriormente. Porcentagem D é para designar valores que assume valores inteiros com os sinais. Você pode usar a porcentagem D e a porcentagem I. Se você quiser valores com pontos flutuantes, você vai usar a porcentagem F. Caracteres ou string, você pode usar essa porcentagem S ou porcentagem C. A gente usa normalmente porcentagem S para string de caracteres. /n significa que nós vamos conduzir para uma próxima linha. E assim por diante, você tem tabulações horizontais, tabulações verticais, uma série de controladores para saídas de valores reais, inteiros, ou alfanuméricos. Então, você tem aqui as especificações
de como você pode representar esses valores. Bom, e aqui no nosso aplicativo nós já vimos aí as saídas. Vamos agora apresentar alguns comandos bastante interessantes, alguns deles já vistos. Os primeiros comandos nós vamos apresentar aqueles que permitem uma saída, um output direto na tela. O primeiro a ser usado é aquele que nós apresentamos inicialmente no nosso curso, que é o DISP, que vai apresentar na tela. Você pode apresentar um texto, você pode apresentar a variável. Ou você pode até apresentar um link. Então você pode executar essas informações. Apenas para complementar, temos aqui um exemplo, onde você vai então liberar um alfanumérico. Mas como você tem uma informação numérica e uma informação de texto, você pode juntar essas duas informações numa outra variável saída que tem esse elemento texto e esse elemento que era numérico, mas numérico convertido para string, numérico convertido para texto. Então veja, se eu executar, eu vou ter as minhas saídas. Vou executar novamente com a limpeza de tela e eu teria a minha saída. Aqui o meu primeiro programa, né? Aqui eu estou imprimindo uma variável numérica, aqui eu estou imprimindo um link. Né? Se eu clicar aqui, eu vou acionar a internet e ele vai me direcionar para esse link. Aqui, de novo, uma apresentação da união de um texto com a variável numérica. Posso imprimir essas duas informações? Posso, desde que eu tenha cuidado de gerar uma nova informação, que seria a informação do texto acompanhada da informação numérica convertida para texto. Pois bem, um comando que a gente vai utilizar muito, de grande potencialidade, é o fprintf. Né? Ele então permite eu imprimir variáveis que seja alfanumérica e variáveis numéricas. Então, por exemplo, o nome, Alice, aqui é a variável idade, variável 12 anos. Então, posso imprimir essas duas variáveis. Essa primeira variável vai ter a formatação típica de alfanumérica, que é porcentagem S. Essa outra variável, que representaria a idade, vai ter uma representação, a formatação típica de variável inteira. Então, eu tenho que especificar dentro desse fprint, dentro dessa como, dois formatos, porque existem duas variáveis. Após imprimir a primeira variável nesse formato, eu posso ter um texto, né? Que entre esses como eu posso ter o texto. Então, o texto é que uma variável em formato string é seguido pelo texto. É uma garota que tem, aí existe uma outra variável, né, de formato inteira, que vai ser apresentada aqui, anos de idade, é um outro texto. E aí eu tenho esse /n, significa eu pular para a próxima linha. Aqui um exemplo bastante comum, né? Às vezes eu tenho um arquivo de treinamento, C:/dados. Aqui eu tenho aqui uma variável que representa o número de entradas, o número de tratamentos, né? Por exemplo, 30. Então posso imprimir arquivo de treinamento. Vou imprimir aqui o nome do arquivo na formatação /s própria para string. Entrada. Aqui eu posso imprimir o número de entradas numa formatação própria de inteiros ou uma formatação própria de real com ponto flutuante, ou seja, com 5 casas decimais e com 5, tamanho de 5, com 0 decimais, e assim por diante. Né? E aqui também eu posso, o número de tratamento poderia ser inteiro,
ou pode ser real, envolvendo 5 dígitos e 0 casas decimais. Teria o mesmo efeito de inteiro, né? Então eu posso perfeitamente usar esse recurso. Vamos ver esses exemplos, né? E aqui vamos rodar todos os valores. Bem, temos que fechar daqui até aqui para que eu tenha primeiro esse resultado. Também vou colocar aqui um CLC para apresentar na tela apenas aqui o resultado daquela faixa. Então veja que aqui esse comando permite colocar o nome da Alice, é uma garota que tem a variável idade 12 anos. Aqui nós estamos imprimindo o arquivo de treinamento dessa forma, porque não tem um ponto e vírgula, essa variável vai sair aqui e eu tenho comando de saída na tela, arquivo de treinamento. Então coloco na frente a variável, que é uma variável string, certo? Eu poderia ter colocado aqui, ao invés de usar esse formato F próprio para valores reais, o porcentagem D, que é variável também a formatação para números inteiros, né? Então daria o mesmo efeito, seria até mais apropriado. Pois bem, eu posso rodar esse outro exemplo. Estou criando aqui um conjunto de dados de 1 até 10, uma linha, 10 colunas, valor máximo, se assumindo de 30, vou calcular a média, posso imprimir dessa forma, usando o RESP, ou posso usar o printf. Aqui o valor da média, um texto, e aqui cabe uma variável numérica, né? O fprint, basta eu especificar que aqui a formatação é a formatação própria para a variável, que no caso agora é uma variável real, não é inteira, né? Nós estamos dizendo que vai envolver 5 dígitos e 3 decimais, 3 pontos após, 3 casas após o ponto decimal. Então a especificação do F5.3, né? Então a gente vai especificar um formato que a gente acha compatível para aquela variável. E assim vai. Pois bem. Então é uma maneira alternativa ao DISP e de uma potencialidade maior. Bom, nós acabamos de aprender como imprimir alguma coisa na tela. Nós agora precisamos saber como que nós vamos receber alguma coisa da tela, né? Então, nós vamos ensinar alguns comandos de input. Uma maneira simples é receber uma variável por meio do comando input. Você pode mandar uma mensagem, né, colocando entre esses parênteses a informação desejada, né? Input o primeiro número, input o segundo número. Posteriormente você vai ter a sua resposta, né? Então vamos ver como é que funciona. Vai me pedir aqui na tela apresentar o texto e eu vou aguardar um número. Por exemplo, 10. Ele quer um segundo número, 20. Uma vez recebido esses números, ele vai fazer o uso deles e me liberar a resposta A mais B, 30. Vamos considerar aqui um outro exemplo, onde eu vou receber os dois números e vou imprimir a área de um triângulo, né? Então nós temos aqui um aplicativo que é capaz de calcular a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então eu vou receber essas informações. Nada melhor do que dar o título por meio do DISP, receber informações por meio dos inputs, ter a minha fórmula de cálculo e imprimir, por exemplo, a variável S, que é a área, na formatação de um real.
né? Envolvendo 5 dígitos, 3 casas decimais. Pois bem, então vou dar a base 10, altura 4, e ele vai me fornecer a área desse triângulo. Vai fazer a operação com as informações que ele recebeu e vai retornar e imprimir com esse comando fprint, né, com essa especificação. Então aqui nós usamos duas saídas de tela, o DISP e o fprintf, e uma entrada por meio do input. Nós podemos também ter um input DLG, quer dizer, um input por meio de uma caixa de diálogo. Então nós teremos aqui essa caixa de diálogo. Então nós declaramos uma variável texto, né? Tem várias células, ela tem o A, o B e o C. Aqui um título, o número de linhas destinada para preencher essa informação. Posso ter uma resposta padrão, posso ter opções de redimensionamento, o estilo da janela, e aí tem uma variável, né? Uma variável qualquer, um nome qualquer que você queira colocar, dados, alfa, e o comando input DLG. Tem o texto que vai aqui na caixa, a variável nome que assume, né, o texto, que seria os valores A, B, C, a quantidade de caixa de texto que você teria, o nome do seu input, o número de linhas para preencher os dados, né, a resposta padrão. Se você tem no texto 3 alternativas, você tem que ter 3 respostas padrões, e as suas opções, né, em termos de tamanho. Aqui é uma variável de estrutura. Na hora que você declara opções, ela tem informações gerais sobre o tamanho, sobre o estilo e assim por diante. Então vamos verificar como é que funciona o input DLG. Então vamos executar. Então vamos, como aquela opção de redimensionamento ela está disponível, eu posso então redimensionar. Como a opção do Windows está disponível, tem a opção de minimizar, maximizar, assim por diante. Então, aqui nós começamos com o nome da caixa, que seria valores. Aqui nós temos o texto A, B, C, no tamanho dessa caixa de texto igual a 1, e eu vou receber as informações. Essas informações que serão repassadas, elas serão informações alfanuméricas. Então não é o 2, não pode ser somada com 4, não pode ser somado com 6. Mas são variáveis A, B, C, são elementos dessa variável que eu defini aqui. Então elas têm que ser convertidas de alfanumérica para numérica, para então eu fazer essa operação. Tá certo? Então, ao fazer essa operação, a gente vai definir aqui OK, ele vai receber o ABC, textos, transferir em ABC e fazer a operação que daria 12. Bom, se eu mudar, por exemplo, esse número de linhas 2, o que acontece? Ao invés de eu ter um espaço de uma linha, eu posso ter um espaço de 2 linhas para apresentar a minha resposta. No caso aqui eu vou gastar apenas uma linha. Eu poderia ter um default. O meu programa poderia ser, por exemplo, começar com 3, 6 e 5. 3, 6, 5. Então na hora que eu iniciar o meu aplicativo, já vem aqui uma resposta padrão 3, 6, 5. Posso até mudar, mas já existe previamente uma resposta que o programador imagina para os valores A, B e C. E assim vai. Eu teria então a resposta do valor de D. É um comando bastante interessante,
de recebimento de informação na tela e tem uma estética agradável. Aqui nós temos uma atividade que vocês deveriam reproduzir, onde nós temos um programa para obter raiz de equação de segundo grau. Então nós vamos vamos fazer essa atividade, limpar, receber as informações, e eu vou executar o programa para vocês terem ideia. Então eu recebo as informações do valor de A, da equação ax2 mais bx, né? A equação é ax2 mais bx mais c igual a zero. Já existiria um default, um exemplo, que A vale 1, B vale 4, C vale 2. E aqui eu vou ter uma resposta. E vou voltar a resposta nessa caixa de input. Mas não é uma caixa, tá certo? Foi uma caixa que eu usei para output, digamos assim, né? Ela se destina a input, mas foi usada para output. Então vamos ver o que acontece com o meu script. Então veja, eu primeiro preciso de uma etapa de input. Então, nós vamos ter aqui o nome da minha caixinha, que é a equação ax2 mais bx mais c igual a zero. Aqui as variáveis, que vai receber o A, o B e C, e já tem aqui uma resposta padrão, né? Um default. O número de linhas gasto para isso igual a 1. Aqui tem as opções da janela, e eu estou apto para receber as informações, que eu acredito que seja 1, 4 e 2, mas que o usuário poderá alterar. Então ele recebe esses alfanuméricos, converte em numérico, por meio desses comandos de conversões, de alfanumérico para numérico, e agora nós temos os nossos cálculos. Para o nosso cálculo, nós vamos então destacar o delta, que é B2 menos 4AC. Se o delta fosse menor do que zero, né, não haveria raiz. Teria então que trabalhar com informações de dados imaginários. Mas vamos pensar que se delta fosse menor do que zero, retorna uma resposta que seja inválida. Um alfanumérico é resposta inválida. Caso contrário, existe a possibilidade de calcular essas duas raízes. Menos B mais raiz quadrada de delta sobre 2A, ou menos B menos raiz quadrada de delta sobre 2A. E vou criar a variável resposta. Imaginar que existe duas raízes. Posso ter aqui uma variável, uma resposta com x1 e x2, ou posso ter alternativa para ser usado, né, como sendo x1, aqui o valor de x1 convertido em alfanumérico, e x2 aqui o valor convertido em alfanumérico. Veja que essa variável resposta, ela tem aqui um primeiro elemento, ponto e vírgula, significa que em outra linha, um segundo elemento. Esse ponto e vírgula aqui garante que essa variável alfanumérica vai ser um vetor de duas linhas por uma coluna. A resposta, nós vamos chamar o texto de resposta, novamente, né, lá o título da minha caixinha de diálogo, e eu já estou prevendo que eu vou gastar duas linhas. Uma para informar sobre x1, uma para informar sobre x2. Né? E a resposta padrão vai ser essa informação transformada em numérica. Né? Essa caixinha, então, vai ser a transformação em numérica. A mesma coisa das opções da janela, e então eu vou receber, ao invés de receber, eu vou fornecer uma resposta. Né? Então, de novo, eu tenho o título, que era a equação, os valores de default, e aqui a minha resposta. Estou devolvendo aqui a equação, aqui a informação da variável que vai ser colocada, mais uma variável que é um vetor, que tem duas linhas e uma coluna. Essa é a informação alfanumérica.
Ao clicar OK, né? Aqui um break, depois nós vamos ensinar para que serve. Apenas para interromper a análise, poderia ser descartado. Bom, vamos seguir em frente com outras informações. Nós temos como fazer arredondamento. Pode ser que seja bastante útil, principalmente nos nossos problemas de classificação de redes neurais, que a saída da rede, às vezes ela é contínua, mas eu tenho que classificar em população resistente susceptível. Então, 2 classes, 3 classes, multicategóricas, assim por diante. Então é importante saber fazer os arredondamentos. Nós podemos usar alguns comandos de arredondamento, né? Algumas informações de arredondamento, elas são apresentadas aqui. Pois bem, podemos usar o fix, que arredonda em direção ao zero. Então aqui 2,4, 2,8, 2,5 para arredondar em relação ao menor valor, então seria igual a 2. Inclusive 2,8 seria, o arredondamento seria considerado 2. O 2,5 também 2, certo? Esse for arredonda em direção ao menos infinito, aqui se tivesse caso de negativos, mas não tem, só temos positivo, ele vai ter o mesmo efeito do fixo. Esse seio arredonda ao mais infinito, então todo número acima de 2 vai ser arredondado para cima, então todo mundo vai para 3. E esse round arredonda para o inteiro mais próximo. 2,4 está próximo do 2. 2,8 está próximo do 3. E 2,5 considera-se que está próximo do 3. Tá certo? Então essa é a forma de arredondamento. Você tem essas várias opções. Bom, alguns operadores que a gente vai usar normalmente. O ABS dá o valor absoluto. O SQRT, a raiz quadrada. O round, nós já vimos que é o arredondamento. Lembrando que 4,5 arredonda-se para 5, por exemplo. Aqui tem o fixo, o floor, seio, que nós já acabamos de apresentar no slide anterior. Aqui retorna o sinal, se for menor que 0, retorna menos 1. Né? Se for igual a 0, retorna 0. Se for maior que 0, retorna maior que 1. Esse comando RE é interessante, retorna o resto da divisão. Então, se você dividir 25 por 4, vai dar 6, vai sobrar 1. Então, retorna o 1, né? O resto da divisão. Aqui exponencial, log, neperiano, natural, aqui o log na base 10. Né? Então, alguns operadores, vocês poderiam ver a consequência de cada um deles, sem grande novidade. Aqui, da mesma forma, o REM, né? O absoluto, e aqui o sinal. Podemos ver o que acontece. Né? 15 dividido por 6, ele vai dar 2, e o resto 3. Então, retorna 3. Valor absoluto de 3 menos 3,15 é mais 3,15. Mas se eu retornar o sinal que essa variável apresenta, ela é negativa. Então, vai retornar menos 1. Então, a forma de você conhecer a sua variável. Isso é importante para as nossas programação. Você, se quiser maior detalhe sobre essas operações, basta colocar o help e você então vai saber mais sobre essas operações elementares, sobre o REM, no OBS, sobre o sinal e assim por diante. Bom, operações relacionais e lógicas. Nós podemos usar o sinal de menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, o igual de equivalência, muito usado em if, e o diferente. Né? Então são os operadores que é o tio igual. São os operadores que você pode usar para relacionar variáveis. E operadores lógicos, principalmente para if, seleções, o i, esse i comercial, esse ou, essa barra, e o não, esse tio. Portanto, não igual significa diferente.
Então, a gente faz uso desses operadores. Então, nós já vimos aqui o uso de um operador maior, naquele nosso exemplo, de achar as equações do segundo grau. Se delta for maior que zero, realiza a operação. Caso contrário, inválido. Né? Então, aqui está um exemplo de uso dessas operações. Também, nós já vimos alguns exemplos para você encontrar valores, né, que satisfaçam certas situações. Então, vamos supor aqui um vetor V que tenha esses elementos: 1, menos 2, 3, menos 4 e 5. Então, se for verdadeiro, nessas operações lógicas, ele retorna 1. Se for falso, retorna 0. Então, veja, eu quero V maior que 0. Então, esse número 1 aqui é maior que 0? Sim. Então, ele vai retornar 1. Menos 2 é maior que 0? Não. Então, ele retorna 0. Aqui 3 é maior? Sim. Então, ele vai retornar 0 e 1, se satisfaz ou não essa condição. Então, nesse caso, que vai retornar essa informação. Eu quero V maior que 0 e, tem que ser simultaneamente, menor que 4. Então, esse número aqui é maior que 0 e menor que 4? Sim, então retorna 1. Esse é maior que 0? Não, retorna 0. Esse é maior que 0 e menor que 4? Sim. Agora, esse 5 é maior que 0? É, mas ele não é menor que 4, então falso. Então, veja que eu consigo ter uma outra operação. Aqui, V igual de equivalência a 1, certo? E V menor que 0. Então, esse valor aqui, ele é igual a 1? Sim. E tem que ser, né? Esse sinal aqui é para ou ele é igual a 1 ou menor que 0. Ele é igual a 1 ou ele é menor que 0? Sim. Ele não satisfaz o igual a 1, mas ele é menor que 0? Sim, satisfaz. Esse aqui é igual a 1? Não. Mas ou ele é menor que 0? Não, também não é. Não satisfaz. E assim por diante. Então aqui o não menor do que 0. Então eu queria os menores que 0, mas só que diferente, uma negativa dessa conclusão. Então esse aqui, ele é menor que 0? Tá certo? Ele não é menor que 0? Aí vem a negativa. Sim. Esse aqui não é menor que 0? Não. Então vem com 0. E assim vai. Né? Então nós podemos usar esses operadores relacionais e lógicos para criar uma série de informações. Né? Então aqui nós temos um exemplo onde a gente usou o comando find e algumas informações relativas ao uso do maior ou do menor. Então nós temos aqui um vetor e eu quero encontrar todos aqueles que sejam maior que 0. Então aqui vai me dar a posição no vetor. A posição 1, a posição 3 e a posição 5. Agora eu quero adquirir esses valores. Então o novo, ele vai adquirir do V esses elementos nessas posições. A primeira posição, então ele vai ganhar o 10, vai ganhar o 30, vai ganhar o 50. Então basta você executar aqui esse comando que você tem o 30, o 10, o 30 e o 50. Bom, existem outras funções relacionais e lógicas, né? O short, o anual, né? Ou você pode perguntar também se o valor é real, se ele é complexo, né? Se ele é infinito, então se ele é primo, é uma possibilidade de você usar também como sendo uma função útil na sua programação. Pois bem, o que a gente tinha para dizer nessa nossa terceira aula eram alguns comandos importantes. Muito obrigado e nós retomaremos numa próxima oportunidade. Até mais.